Olá, meus queridos, que prazer poder estar aqui novamente, diante dessa telinha, diante dessa janela que o Centro Espírita JJ Rodrigues, aqui de Campo Limpo Paulista, abre para nós, esse espaço permitido para que a gente traga de alguma forma a nossa visão, a visão espírita, na verdade, sobre temas do cotidiano. Já são 3 anos, indo para o 4º ano, desde a pandemia, né? Enfim, e nós ganhamos esse hábito e é uma delícia poder estar aqui, compartilhar com vocês, tá bom? O tema de hoje é um tema que nos é comum, os 10 mandamentos, mas especificamente a visão do Espiritismo sobre os 10 mandamentos. Eu me lembro que quando pequenininho eu aprendi, né, sobre os 10 mandamentos como sendo algo que a gente deveria decorar, ou seja, deveria estar introjectado, né, ou seja, incorporado em nós os 10 mandamentos. Mas como jovenzinho a gente tinha isso quase como aquela coisa de decorar a tabuada, sabe? Para passar de ano você tem que saber os 10 mandamentos de cor. Óbvio, né, com o amadurecimento a gente descobre claramente que o verdadeiro evangelho é aquele que a gente pratica. O Espiritismo deixa muito claro isso, e como revelação ele veio exatamente para descortinar essas questões místicas, né, envolvendo o cristianismo, envolvendo a relação com o alto, né? Mas os 10 mandamentos são a primeira revelação. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir as leis, a abordagem é exatamente essa: a primeira revelação Moisés, a segunda revelação Cristo e a terceira revelação o Espiritismo. Na primeira revelação, os 10 mandamentos, esse fenômeno histórico registrado em vários livros como sendo um fato, mas simbolicamente representado por 2 tábuas de pedra, onde Deus gravou com o dedo, ou seja, entregou a Moisés a sua vontade com relação à conduta humana na Terra. Vamos lembrar que aquele cenário era um cenário de corações endurecidos, espíritos jovens que não compreendiam a verdadeira razão da sua existência. Então Moisés teve que impor sobre aquele povo leis duríssimas, que passaram dessas 10 leis divinas, mas também foram compostos por mais de 600 leis civis. Então era para pôr ordem na casa efetivamente. Mas o que ficou com o transcorrer do tempo, com a evolução humana de fato, foram esses 10 mandamentos imutáveis, irreparáveis, que independente do tempo vai permanecer como sendo conduta única, como uma constituição humana, né? Maravilhosa. E aí eu lembro que Moisés foi a primeira revelação e ele trouxe para nós 10 mandamentos divididos claramente em 2 partes. A primeira parte falava sobre Deus. Aliás, foi o primeiro registro histórico da humanidade a falar de um único Deus, de um Deus único. Então trouxe civilidade também em relação a isso. Então não se cultua deuses da natureza conforme o desejo do homem, mas sim um Deus único, criador de tudo, do céu e da terra, né? Então a primeira parte, os 3 primeiros ensinamentos que os 10 mandamentos nos trazem, dizem respeito a um Deus único. Não terás outros deuses para admirar. Olha que interessante, né? Não terás outros deuses diante de mim. Então Deus é único, né? Não pronunciareis em vão o nome do Senhor. E também lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Então esses 3 falam da fé no único Deus e da importância da gente reservar
um tempinho na nossa agenda para exatamente lembrar dessa fé, para fortalecer essa fé, para praticar essa fé, tá bom? Os outros 7 falam da nossa relação com o próximo, de alguma forma, ou seja, deixa muito claro qual é o guia para a gente ter uma civilização próspera, humana, de fato, justa, equilibrada, né? Sem guerras, sem crimes, enfim, que diz respeito a honrar pai e mãe, ou seja, a origem da nossa existência física. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não presteis falso testemunho contra o seu próximo, não desejar a mulher do próximo, não cobiceis, ou seja, não tenha inveja sobre qualquer coisa que pertença ao próximo. Esses 7 falam dessa relação muito claramente. Tem alguma coisa para a gente retocar nessa lei? Não tem, né? Efetivamente, ela é irreparável. E aí faz com que a gente pense, olhando para o espelho, o que disso eu pratico de fato? Como eu posso melhorar em algum aspecto, como ser humano e como um espírito que quer evoluir? Então fica para a nossa reflexão. Na segunda revelação, que também está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus disse: não vim para mudar a lei, e através do exemplo e da prática da sua fé, ele deixou claro. E aí não mais em pedra, não mais para corações tão endurecidos, mas principalmente para tocar os corações humanos, para tocar os corações de verdade, para ceder o seu coração humano à humanidade, em troca da sua redenção. Ele morreu por nós e nos trouxe os exemplos de como praticar as leis divinas. E aí, genialmente, ainda nos conduziu a entender que os 10 mandamentos se dividem em 2 partes, como eu falei. As 3 primeiras referentes a um Deus único, e Jesus resumiu isso em amar a Deus sobre todas as coisas. E os outros 7, genialmente, ele resumiu numa segunda máxima, que é e ao próximo como a ti mesmo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Olha que legal. Primeira revelação, os 10 mandamentos. Segunda revelação, as 2 máximas de Jesus, né? E a terceira revelação, o Espiritismo, que veio para desmistificar. Vamos lembrar que Moisés, para escrever, para receber os 10 mandamentos, ele tinha uma alta ligação com o espiritual. Ele era um médium, na excelência da palavra, que conseguia essa ligação direta com Deus, com as coisas de Deus, né? O que falar de Cristo, né? Filho de Deus, enviado exatamente para fazer essa conexão. E, portanto, o Espiritismo, num cenário mais próximo do que a gente vive hoje, veio para desmistificar o que era a vida terrena de verdade e como ela se relacionava com o mundo superior, com outro mundo, que é o mundo da eternidade. Então, o que é viver essa vida curta diante do cenário da eternidade, e que é sim possível conectar através das inspirações, dos sonhos e da fé com os irmãos da espiritualidade. Então, essas 3 revelações são abordadas no capítulo 1, né? E fica aí então esse lembrete para a gente refletir dessas 2 máximas que resumem as 10 máximas de Moisés, né? As leis mosaicas. O que é que a gente tem feito, gente? O que é que a gente tem cumprido e tem sido capaz de mensurar uma evolução, tá bom? Fica aqui essa reflexão, que possamos praticar a caridade, o amor ao próximo e
o amor a nós mesmos, o respeito às estruturas familiares, para a gente poder exatamente vivenciar os desígnios de Deus através dessas leis. Fique em paz e até a próxima.